7 de novembro de 2023, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, terçou, louvado seja Deus, sejam bem-vindos a este momento de reflexão da palavra do Senhor Jesus, palavra que nos enobrece, nos engrandece, nos santifica e nos faz amadurecer nesta caminhada de fé. Louvado seja Deus. Nós vamos meditar nessa manhã o texto de Romanos 12, do 5 ao 16a. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto maravilhoso hoje. Um ponto referencial para uma reflexão muito sólida e muito gratificante para a nossa vida pessoal, familiar, conjugal, profissional. Meus queridos, o texto começa da seguinte maneira: Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Meus queridos, eu não sei, você que está a escutar esta reflexão diária, na sua família tem muito conflito? Na sua comunidade paroquial, eu não sei se tem algum protestante que também compartilha desse texto, na sua comunidade onde você congrega a fé, tem muita confusão, muito conflito? No seu trabalho, onde você trabalha, um grupo de pessoas caminha com harmonia, com paz, com unidade, ou tem bastante conflitos, competições, dissensões? Pense um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa a você, meu querido filho, minha querida filha. O texto de hoje está dizendo assim que nós somos membros uns dos outros. O ponto de partida para que nós extirpemos os nossos relacionamentos, a divisão, o conflito, a competição, as cisões, as dissensões e tantos outros sentimentos que não vêm de Deus, mas vêm do diabo. O ponto de partida é nós percebemos que o outro é parte de nós, né? Quando nós enxergamos o outro como um outro, aí começam as divisões e os conflitos. Passemos a enxergar um outro como um segundo nós, ou um segundo eu, ou como parte de mim. Quem é que maltrata a própria carne? Quem é que mata a própria carne? Quem é que condena a própria carne? Quem é que massacra, que faz sofrer a própria carne? Ninguém em sã consciência. Em sã consciência, não. Ora, se eu enxergo o outro como parte de mim, eu vou tratar o outro tanto quanto da mesma maneira que eu trato a mim mesmo. Quando eu tiver que exortar o outro, eu farei com carinho. Quando tiver que corrigir o outro,
eu farei em relação ao outro da mesma maneira que eu gostaria que fizessem em relação a mim, porque eu vou considerar o outro tanto quanto eu, como parte de mim. Eu serei caridoso, eu serei carinhoso, eu serei dócil, eu serei gentil, eu serei compreensivo. Consegue compreender, minha gente? Sua vida conjugal, por exemplo, se você é casado ou casada, você que está escutando. Quantos conflitos tem no seio da vida conjugal, o casamento, a vida matrimonial? Por, por quê? São duas pessoas diferentes. Se um não considerar o outro como parte de si, a vida se torna um inferno. Por quê? Porque um vai querer que o outro seja o que essa pessoa quer. Ora, nós nunca, escute bem o que o padre está dizendo, nós nunca conseguiremos que o outro seja o que nós queremos, porque nós também não somos o que o outro quer que nós sejamos. E aí fica essa tentativa, sabe? Eu quero que o outro seja desse jeito, porque o outro faz errado, porque o outro é desse jeito, porque o outro fez isso, fez aquilo, o outro é daquele jeito. Nós temos que acatar, que acolher. Ora, minha gente, as pessoas e nós mesmos. Um ser humano, ele só muda o jeito de ser se ele de fato tem a convicção de que aquilo precisa ser mudado. Se ele de fato ele quiser mudar. Não é pelo que os outros falam, não é pelo que escuta os outros dizerem, não é pelas ofensas do outro. Ninguém muda por causa do outro. As pessoas só mudam por causa de si próprias. Quando elas percebem que para elas precisam mudar. Se você vive num conflito, se você vive nesse trololó, se você vive no apontamento do outro, e os conflitos familiares, conjugais, no seu trabalho, na igreja, se repetem da mesma maneira várias vezes, se aquilo fica se repetindo e você não está percebendo que aquilo não vai acabar, para um pouco e perceba que é você que vai ter que mudar e não o outro. O outro vai mudar se de fato ele se convencer que ele precisa mudar. É um conselho que o padre está dando. Porque senão a gente entra numa vida de conflito, de brigas, de confusões, sobretudo na vida conjugal e familiar. E aquilo não tem fim, porque parecem pessoas irracionais, pessoas parecem animais, que não têm consciência de que o princípio para viver a paz, a harmonia, o amor, a concórdia, é o respeito do que é diferente. Então a gente precisa ter consciência disso. Se na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho ou na sua comunidade paroquial, na sua comunidade eclesial, tem muita confusão e briga de maneira frequente, é porque vocês estão procedendo como animais, sem razão. Ai, padre, que horror! É bem isso, minha gente. Olha, vamos começar com a vida conjugal. Você é casado, casada? Quando tiver algum ponto que está dissonante no modo de pensar de um de outro, não fiquem brigando inconsequentemente. Silenciem os dois. Podemos conversar depois? Podemos. Depois vocês esfriem a cabeça. Depois vocês acendem uma vela juntos e falam, vamos conversar como ser humano racional, como pessoas inteligentes e como filhos de Deus. E aí vocês colocam um ponto de vista. Tá bom, nesse ponto nós pensamos diferente. Como nós podemos fazer para nesse ponto viver em paz? Mesmo eu pensando de um jeito e você pensando de outro. Ou seja, cada um vai continuar fazendo o que acha que é o certo. Então como que a gente pode proceder para a gente combinar e não mais engasgar um com o outro, não mais... Ah, tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer isso e quando você também achar que você deve fazer aquilo, você vai fazer, mas desse jeito. O que a gente precisa não mais fazer? Você não pode mais fazer isso, porque é uma agressão a mim. Você não pode mais... Então tem que conversar, minha gente. Tem que conversar em paz, na sobriedade da fé. Nós precisamos aprender isso. É isso que o Paulo está dizendo agora à comunidade de Roma. Nós temos dons diferentes de acordo com a graça dada a cada um de nós. Ele está falando o quê?
Cada um é diferente, cada um recebeu de Deus um jeito próprio, os seus talentos. Quantas pessoas, e às vezes pode ser nós, cuidado, a questão da inveja. Fica invejando o talento que o outro tem. Enquanto você tem algo que ele não tem, e você não explora, você não amadurece, você não enobrece, não engrandece o que você tem como virtude. Olhe para você, você tem as suas virtudes que o outro não tem, ele tem coisas que você não tem. Tem gente que fica só olhando o outro. Começa a valorizar a si próprios. Começa a valorizar a si próprio. Quando a gente pega pessoas que estão com traços de início de depressão, a pessoa ela não tem mais a capacidade de enxergar as virtudes dela. Quando vem alguém com depressão fazer aconselhamento comigo, eu sempre digo assim: você está elencando todos os defeitos da sua família, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Você está elencando todos os defeitos que também são os seus defeitos. Agora, pode me elencar as virtudes que você tem, as qualidades que você tem, as qualidades que essas pessoas que você criticou têm? Eu quero qualidades. Se você deu 5 defeitos do seu esposo, eu quero 5 qualidades. E eu te digo uma coisa: ele tem o dobro de qualidades do que os defeitos. Então você vai arrumar. Eu estou pronto para escutar. Pode falar. A pessoa não consegue perceber as qualidades, não sabe traduzir em palavras. Por quê? Porque é uma mente doente. Porque é uma consciência doente. Porque nós pegamos o hábito de apenas salientar as diferenças e nas diferenças os defeitos, os vícios do outro. Um relacionamento que se baseia somente no que é defeituoso é tendente ao fracasso e ao fim. Um casamento assim é tendente ao fim. Uma vida espiritual comunitária assim é tendente a matar a fé, né? Uma caminhada profissional desse jeito é tendente ao desânimo profissional. Pare de olhar o que é ruim. O outro é diferente de você, ele tem coisas boas que você não tem. Você também tem coisas boas que ele não tem. Em vez de querer competir, em vez de querer criticar o que carece no outro e que tem em você, talvez, junte-se ao outro, porque aí vocês serão um, e um complementará o que carece no outro. Olha o estupendo crescimento que nós conquistamos quando nós nos unimos ao outro, em vez de quando nós nos separamos do outro. Nós temos que ter consciência disso, minha gente. Consciência. Paulo está dizendo aqui, se você tem o dom de exortar, exorte de maneira primorosa. Se você tem o dom de distribuir donativos, faça com simplicidade. Se você preside bem, presida com solicitude, né? Eu vou dizer a você, qual a sua virtude, qual é a coisa que você mais sabe fazer na sua profissão? Eu sou bom para isso. Então faça de maneira primorosa. O que você tem mais dificuldade, aprenda. Talvez você não vai fazer tão bem quanto o outro, porque não é a sua virtude, você tem dom para outra coisa. Na comunidade paroquial, no serviço da igreja, tem muita gente desempregada que não serve a igreja em nada. Por quê? Ou é preguiçoso, não quer comprometimento com a igreja e com Jesus Cristo, por consequência, não quer doar um pouco do seu tempo. A maioria das pessoas são assim, não quer compromisso. Mas fica atrás do dinheiro, do trabalho em excesso, fica atrás das amizades, fica atrás do lazer exacerbado, mas para Cristo não tem tempo. Mas tem gente que até tem a intenção de doar o tempo e não sabe qual é a sua virtude. Você precisa se conhecer melhor. Você precisa se conhecer melhor. E aí Paulo vai dizer assim: tudo o que fizerdes, faça-o com alegria. Quantas coisas a gente tem que fazer dentro do nosso ofício, a gente faz emburrado, com má vontade. Quantas coisas? Eu digo na igreja, minha comunidade aqui, né? Eu prefiro ter 2 pessoas a ter 10 com má vontade. Eu acho que quando a gente assume fazer uma coisa, a gente tem que fazer bem feito. Eu pego no pé, porque eu também me cobro a mim mesmo
quando eu não faço o que cabe a mim fazer, quando eu não faço direito, quando eu não dou o meu melhor. Eu sou muito exigente comigo mesmo. E eu acho que com as coisas de Deus nós temos que dar o nosso melhor. Mas não só com as coisas de Deus. Conforme Paulo está falando aqui, tudo o que for desfazer, faça-o com alegria. Dê o seu melhor. Pare de fazer as coisas nas coxas. Eu vou fazer uma pergunta para você. No seu trabalho, você tem feito o seu melhor? Ou você tem empurrado com a barriga, né? Aquele velho ditado, né? Você tem jogado a sujeira debaixo do tapete e limpado só onde o padre passa. Pecado grave. Na sua vida familiar, né? Nós vemos pessoas, por exemplo, que não ajudam. Geralmente as jovens, né? As mulheres, não ajudam as mães na limpeza da casa. Braço curto, preguiça, pecado grave. Veja o que lhe cabe e faça-o com alegria, se programe. Minha gente, viver em santidade é algo muito desafiador. Exige de nós uma constante reflexão. Por isso que o São Paulo fala assim, ó, o amor entre vós seja sincero. Nós precisamos fazer o que precisamos fazer com amor. Com amor. Para de fazer as coisas mal feitas. Se te cabe fazer aquilo, vai e faça, dê o seu melhor e ame o que você está fazendo. Sabe qual é o problema, minha gente? A gente pensa que a gente só tem que buscar fazer as coisas que nos dá prazer, que nos dá satisfação. Às vezes a gente tem que fazer as coisas que não nos dá tanta satisfação, mas que compete a nós fazermos, e façamos bem feito também. Vou falar do ofício de padre, por exemplo. Né? Vou falar do ofício de padre, por exemplo. Rezar missa é um ofício sacerdotal? É um ofício sacerdotal. Mas também ir na casa do fiel e conferir unção dos enfermos também é um ofício sacerdotal. Por que tem padre que só gosta de rezar missa e não vai atender os enfermos? Se aquilo também é um ofício dele. Estou dando um exemplo, porque eu sou sacerdote e eu sei das coisas. Ah, mas é muito mais prazeroso rezar missa do que ir na casa de um fiel e dar unção dos enfermos. Pois é, mas aquilo também é seu ofício. E faça bem feito. Quando precisa fazer, tem que fazer. O que é mais prazeroso? Você rezar uma missa? Ou você atender um aconselhamento que a pessoa vem despejar as coisas negativas da vida dela? É evidente que é rezar uma missa. Só que você também precisa atender. Não tem jeito. É parte do seu ofício. Faça bem feito. Atenda bem, acolha bem as pessoas, trate bem as pessoas. Por que o que você gosta, você faz com um sorriso, e o que você não gosta, você não manifesta amor? Você faz de cara fechada, de mau humor e trata mal as pessoas. Pra gente refletir, minha gente. Todos nós, a partir do padre. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, com alegria. Olha só. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Força e coragem, minha gente. Que Deus nos ajude. Não é tão fácil, mas a gente consegue viver essa palavra de maneira primorosa. Basta que nós rezemos com alegria, sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.